Amém, graça e paz, bom dia a todos. Estamos aí atrás das máscaras novamente, né? Mas quero convidar você a alegrar o seu coração na presença de Deus nessa manhã, sabendo que Ele é o Deus que nos conduz à vitória, amém? E se nós confiarmos nele, né, e com ele lutarmos, a palavra de Deus nos promete que ele é Deus de vitória na nossa vida, o Senhor Jesus. Eu quero iniciar este culto convidando você a abrir a palavra de Deus. Na verdade, ela é a norteadora da nossa vida, né? Quanto mais encharcados nós estamos da palavra de Deus, né, mais nós também vivemos debaixo do conselho e da confiança, né, no Senhor Jesus, como cristãos. Em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse é um livro escatológico de revelações, mas algumas pessoas às vezes têm medo de Apocalipse. Tem muito filme maluco aí falando de Apocalipse. Mas existem coisas aqui que são por dia de hoje, são para o presente também. Em Apocalipse capítulo 12, verso 11, essa semana me deparei com esse versículo. E durante o meu tempo na presença de Deus, essas coisas vão se consolidando e Deus vai falando com a gente. Está escrito assim, 12, verso 11. Eles quem? Aqueles que creem no Senhor Jesus, né? Ele diz que eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Fala de homens e mulheres aqui que ousaram confiar em Jesus até a morte. Não é o nosso caso, né, no mundo ocidental, mas no mundo oriental há muitos cristãos que têm pago com a sua própria vida por declararem Jesus como Senhor da vida deles. São perseguidos, alguns são queimados, como na Índia. Outros são decapitados, né, como nos países islâmicos. Há muita perseguição. Mas aqui há uma vitória que vem e que procede do próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz, o apóstolo João Batista, João Batista, profeta, dizia, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa ideia que está por detrás do tirar o pecado do mundo tem a ver com a vitória sobre o mundo. Tem a ver com vitória, né? Andar em vitória. Como nós temos trazido aqui já há alguns domingos. Eu quero convidar você a alegrar o seu coração, porque em Cristo e pela obra redentora de Jesus, pela vida dele, porque quando fala do sangue do Cordeiro, fala da vida de Cristo, aquele que se entregou por mim e por você, por amor de nós, aquele que enfrentou tamanha oposição dos homens, esse que nos ama e que vive e reina a palavra de Deus, né? E o testemunho, inclusive histórico, né, diz que Jesus ele ressuscitou e ele vive. É nele que nós confiamos e é nele que nós obtemos vitória. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A obra de Cristo é fonte de vitória na nossa vida, amém? E é para ele que nós queremos olhar nessa manhã. Queremos estar atentos, queremos buscá-lo. Quero desafiar você a invocar o Senhor nesse lugar. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Se nós invocarmos verdadeiramente esse Deus, ele vai se revelar.
Tem plena certeza disso porque tem provado isso. Se você não tem fé para isso, quero desafiar você a dar um passo de fé nessa manhã. Talvez a sua fé esteja abalada, talvez você viu coisas que lhe desanimaram, mas eu quero desafiar você a confiar em Jesus, a dar este passo na direção dele. E ele se revela. Amém? Vamos orar então e em seguida queremos estar adorando o nosso Deus com louvores, oração, ação de graças. Tudo isso faz parte também da nossa vida de adoração ao Senhor Jesus, ao Pai e ao Espírito. Pai, nós estamos nessa manhã aqui em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, nós nos congregamos como famílias, como indivíduos, Senhor. Estamos na Tua presença. E o Teu Espírito está aqui, Senhor. Esta é a promessa. E nós, Senhor, cremos e declaramos que nessa manhã, Senhor, confiamos, Senhor Deus, no Teu cuidado e queremos nos entregar, Senhor Deus, ao Teu agir. Por isso, Senhor, vem, Pai, por meio do Teu Espírito, por meio da Tua palavra, da palavra que Jesus, Teu Filho, Senhor, nos deixou. Vem nesta manhã também nos alimentar com o pão que vem do céu. Vem, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor, tratar, Senhor, com a nossa mente, o nosso sentimentos, nossos pensamentos. Vem, Senhor Deus, faz, Senhor, uma obra, Senhor Deus, aquela obra, Senhor, que só Tu podes fazer, que homem nenhum, Senhor, faz, Senhor. Por isso nós Te buscamos nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo possa agir, Senhor, sem medida, Senhor, sem detença. Queremos confiar a Ti, Senhor, a nossa vida. Queremos também, Senhor, Te adorar nesse lugar, porque Tu és digno, Senhor, de adoração e de louvor. Nós Te louvamos, Deus, porque temos provado, Senhor, a Tua bondade. Mesmo no meio das dificuldades, confiamos porque temos provado, Senhor, que Tu és o Deus de vitória e de livramento. Apesar, Senhor, das adversidades do mundo, como a gente vive hoje, Senhor, esses dias, Deus, com tantas mortes, Senhor, tantas pessoas que têm sido assaltadas, Deus, pela morte, talvez não esperavam ela, mas Tu, Senhor, és o Deus, Senhor, que nos dá, Senhor, um destino eterno, que vai além da nossa morte, Deus. Tu és o Deus da esperança, Senhor, e da vitória sobre a morte. Por isso, Senhor, nessa manhã nós também Te louvamos. E quer vivamos, quer morramos, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para Ti. Eu oro em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Aleluia. A paz da igreja. Pedir para que vamos ficar em pé, adorar o Senhor Deus, aquele que pode, é claro, em nome de Jesus. Que bom que até aqui o Senhor tem nos trazido, tem nos dado força. E eu creio que há um propósito de cada um estar aqui, tá? Eu quero começar o culto e dizer que você é especial para o Senhor. Eu quero dizer para você que nada é em vão na presença do Senhor, seja teu choro, seja teu arrependimento, seja a tua exaltação a Ele nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor então. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. No mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é!
o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Lá no livro de João diz que no início era o Verbo e o Verbo se fez carne e Ele habitou no nosso meio. E nós cremos nas promessas do Senhor. O Senhor Jesus habitou no nosso meio para mostrar o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é realmente sofrer, o que é realmente buscar o Pai que está ao céu, o que é realmente perdoar, o que é realmente levar boas novas. Ele mostrou que há esperança, que há um Deus Todo-Poderoso que cuida de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Que a gente venha nessa manhã crer realmente que há um Deus que cuida, conforta, um Deus que não abandona, um Deus que não mente, um Deus que não se pode vencer, um Deus que não precisa de ajuda, que Ele é autossuficiente, Ele se basta. Por isso estamos aqui como igreja, num projeto espiritual, divino, que é buscar o Senhor e exaltar o Senhor nesta manhã, igreja. Obrigado, Senhor Deus, que deixasse o Espírito Santo a nós, que nos ensinou a orar como convém. Obrigado, Espírito Santo. Bem-vindo é sobre este lugar, Espírito Santo. Toca o coração de cada um aqui nesta manhã, Senhor Deus. Precisamos quebrar nosso coração de carne, Deus. Ter um coração sensível, um coração que chora, um coração que busca, um coração com sede ao Senhor. Nós precisamos a cada manhã ter vontade mais e mais e mais de conhecer os segredos do Senhor para a nossa vida. Há um sonho para cada um de nós aqui. Um sonho como mulher, um sonho como homem, um sonho como igreja. Deus não chamou para mandarmos prostrado. Deus não chamou nós para sermos violentos, mentirosos, gananciosos, mas sim homens de oração, mulheres que paguem o preço, mulheres virtuosas, homens que venham dar o exemplo para essa cidade, igreja que vem dar o exemplo nessa cidade, fazer diferença, igreja. Por isso estamos aqui adorando ao Senhor. Aleluia, eu creio que Deus pode tirar tudo aquilo que é de ruim sobre nosso coração. Nós queremos te agradecer, ó Deus, nesta manhã, que tudo que temos de bom, Senhor Deus, vem do Senhor. Se sabemos orar, se sabemos perdoar, se sabemos, Senhor Deus, ajudar, é o Senhor que tem nos dado essa força, Senhor Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por ter cuidado de nós até aqui, Senhor. Nós declaramos que nosso Deus, nosso tesouro, e nós chamamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Durante esse cântico, tu pode estar trazendo o seu dízimo e oferta, aquele que para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, pra ti me renderei. Se ao teu lado eu sou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Nós tomamos posse dessa promessa, Senhor Deus, de um dia estarmos contigo, Senhor Deus, reinando, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Cuida do nosso coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nos faz, Senhor Deus, ocupar a nossa mente tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que nos traz vida. Deus, que nós devemos lembrar das coisas que a traça e a ferrugem não corrói, Senhor, que é o tesouro do Senhor. Em nome de Jesus. Trata nosso coração, tira todo o ódio, Senhor Deus, toda a ganância, Senhor Deus, toda a soberba, nos traz um coração humilde, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Aleluia. 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 Queremos nos aquebrantar na tua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Neste lugar, tu és real. Me entregar totalmente. O teu
aqui, abri os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és minha. Totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar,
sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia, Senhor Jesus. Mas ali um dia O Senhor Jesus disseste, Senhor, que aquele que confiar em Ti, que ousar crer, provaria, Senhor, desta fonte, Senhor, que nós estamos declarando agora, Senhor Deus. Que o Senhor Jesus é esta fonte aberta, Senhor. Mas nós precisamos nos inclinar, Senhor, para beber dela. Nós precisamos, Senhor, deixar a nossa soberba. Deixar, Senhor Deus, o orgulho, Senhor Deus, a nossa arrogância. Precisamos nos inclinar. E nessa manhã, Senhor, queremos nos inclinar o nosso coração, o nosso ouvido, Senhor, para beber, Senhor, da água, Senhor, que Tu tens. Aquele que tem sede, Tu disseste, Senhor Jesus, vem a mim. Aquele que tem sede, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Esta é a Tua promessa, Jesus. Fala, Senhor, conosco também, Senhor, nessa manhã. Traz, Senhor Deus, descedenta, Senhor, a nossa alma, a alma que está sedenta nessa manhã. Senhor, aquele que chega aqui, Senhor, te buscando de todo o coração. A Tua promessa, Senhor, que Tu tens água viva. Pai, nós te damos graças. Senhor Jesus, nós cremos e confiamos no Teu poder. E nos inclinamos para Te ouvir e ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Sim. Gostaria de apresentar a Natália e o Felipe. Faz assim só para o pessoal reconhecer vocês. A Natália é a irmã da Nayara e o Felipe é o namorado dela, né? Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Vocês vão receber uma fichinha se quiserem deixar com a gente aí, né? Contato, telefone, tá? Fiquem à vontade. Deus abençoe vocês. Mas alguém nos visita nessa manhã? Amém. Estão em casa. É casa do Senhor e é nossa casa. Eu tenho compartilhado com vocês a palavra de Deus. E aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos realmente trilhar o nosso caminho, o caminho da vida cristã de uma forma vitoriosa. Jesus disse, eu sou o caminho. E é este caminho que nós estamos trilhando, o caminho da salvação. Jesus disse que o caminho era estreito, e ele é estreito porque ele passa pela pessoa do Senhor Jesus, porque a salvação passa por darmos ouvidos a Ele. E há muitas promessas da palavra de Deus, e há muitos princípios que a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos realmente andar em vitória. Porque Deus não nos chamou para que nós andássemos em derrota. Tenho plena certeza disso. A nossa alma muitas vezes está assim, abatida, né? Muitas vezes nós vamos ao chão, ao pó mesmo. Mas o Espírito de Deus, Ele nos levanta, Ele nos vivifica. E é sobre isso que eu gostaria também de falar nessa manhã. Qual é o poder? De qual fonte nós tiramos força e poder para andar em vitória? Nós cantamos aqui, falamos de uma fonte, e é o amor de Deus. Mas nós precisamos entender como este amor de Deus realmente se torna concreto em nossa vida, não como uma coisa abstrata. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre a fonte
esta fonte que nos mantém, que nos sustenta. Eu tenho falado que a palavra de Deus nos ensina que nós podemos viver e andar em vitória sobre toda tentação. Nós podemos andar em vitória sobre toda a adversidade. Jesus disse. Nós podemos andar em vitória sobre a culpa. A culpa é algo que muitas vezes está relacionada ou aquilo que é lançado sobre nós, que não é verdadeiro, ou aquilo que é fruto dos nossos erros. Mas até para isso, Deus proporcionou um caminho de vitória sobre culpa, através do perdão e da graça salvadora, transformadora, que muda a nossa condição. Mas tudo isso, queridos, todos esses elementos que eu tenho trazido aqui, eles são nada se nós acharmos que estes princípios são vividos na nossa força. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força, diz a palavra de Deus. A grande diferença, porque todos nós lutamos, todos, cristãos, não cristãos, todo mundo está, no dia a dia é lutado. Mas a grande diferença está nessa fonte que Deus nos deu, da qual nós precisamos aprender a nos alimentar. Eu gostaria de convidar você a abrirmos inicialmente lá no Evangelho de João. Sabe, queridos, Jesus não é religião. Nós declaramos aqui que Ele venceu a morte, Ele está vivo, cantamos aqui. Jesus não é religião. Ele nos amou. Há promessas dele para a nossa vida. E se você acompanhar a leitura comigo agora lá em João capítulo 7... verso 37. Jesus estava em Jerusalém, na festa dos tabernáculos. Era uma festa onde o povo de Israel lembrava do tempo que ele peregrinou no deserto, onde eles viveram e habitaram em tendas. Era uma festa para celebrar, para que eles lembrassem que Deus os ajudou no tempo que eles atravessaram o deserto, na direção das promessas. Nós precisamos lembrar, sim, daquilo que Deus tem feito na nossa vida no meio do deserto. Mas nós precisamos entender quem é esse Deus na nossa vida. E que Jesus ali, ele foi a Jerusalém e diz no verso 37 que no último dia, porque a festa do tabernáculo eram vários dias, no último dia, o grande dia da festa, do encerramento, levantou-se Jesus. Ele estava no templo e ensinava no templo. E ele se levantou e exclamou. Levantou a sua voz e bradou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, Espírito em maiúsculo aqui, o Espírito Santo, que haveria de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Jesus está falando aqui de uma força, de uma fonte espiritual, sobre a vida daqueles que creem, passam a viver uma vida pela fé em Jesus. Isso é ser cristão. Não é só ser batizado lá na infância, não é frequentar a igreja. Isso faz parte da nossa caminhada. Mas a essência da vida cristã tem a ver com isto, que Jesus disse: crer em mim. Crer em mim é confiar em mim.
não é só acreditar que Jesus existe ou é Deus, mas é depositar a confiança. Aqui no grego, pistel, este verbo significa confiar em Jesus. E ele diz que quem confiar em mim, quem ousar viver deste modo, confiando em mim, do seu interior, e ele está falando de uma força que vem de dentro, não de fora. Às vezes nós somos carregados por pessoas, não é verdade? É uma força externa, nós podemos ser ajudados sim por pessoas. Há pessoas que em momentos difíceis até vão no psicólogo. Mas Jesus está falando aqui de algo que vem de dentro e que parte de uma presença habitadora que os seus discípulos receberiam e que a igreja recebeu, todo aquele que crê recebeu no dia do Pentecostes, quando se manifestou lá em Atos dos Apóstolos. Queridos, essa fonte é uma fonte a jorrar. Só que nós precisamos nos inclinar para beber dela. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. É uma fonte de vida. Sabe aquela árvore que fala lá em Gênesis, do jardim, né? Alguns acreditam que aquilo é literal, outros não. Mas aquela árvore, a árvore da vida que estava plantada lá no jardim, é esta fonte. Jesus é esta fonte de vida. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Você crê? Em quem você tem confiado? Pergunte para você mesmo aí dentro, em quem você tem confiado? Você confia em Jesus? A sua vida é uma vida de confiança no Senhor Jesus, os seus olhos estão postos nele. Você está atento ao que ele diz? Porque confiar em Jesus tem a ver com isso, com estar atento e disposto a dar ouvidos a ele. É nisso que se revela o nosso amor por Jesus. Jesus perguntou para Pedro, eu falei isso na última vez que estivemos aqui congregados. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Depois dele ter negado Jesus, tu me amas? Como nós manifestamos o nosso amor a Jesus? Assim, queridos, confiando nele, dando ouvidos a ele. Isso se chama obediência à palavra dele. Se você virar algumas páginas para frente, aí da sua Bíblia ou do seu celular, agora nós já temos essa tecnologia também aí, né? E for comigo até o capítulo 14 de João, do Evangelho de João, quero mostrar para você algo fantástico acerca dessa fonte. Jesus, ele já está conversando com seus discípulos antes de ir para a cruz, desde o capítulo 13, eu gosto de insistir nisso. Na verdade, eu sou um apaixonado pelo Evangelho de João. Minha Bíblia é toda arriscada no Evangelho de João. E no verso 16, Jesus está ali conversando. Na verdade, já no verso 15, Jesus, ao conversar com seus discípulos, ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso tem a ver com confiança. Amor tem a ver com fé. Porque se nós entendemos que Jesus realmente nos ama, como os discípulos entenderam o amor de Jesus pelas pessoas, na verdade, os discípulos viram quem era Jesus e o amor dele revelado enquanto ele esteve aqui. O amor dele e o amor do Pai. E é o amor que nos cativa, queridos, e nós passamos a confiar. Você confia em quem? Não é naquelas pessoas que realmente você ama? E que você sabe que amam você? Ainda que o nosso amor seja falho, queridos, e nós falhamos, nosso amor ele é
tremendamente condicional, restrito. Mas o amor de Jesus, não. A Bíblia diz, capítulo 13, verso 1 de João, que Jesus amou os seus discípulos até o fim. E aqui agora ele está dizendo, se vocês me amam, guardem as minhas palavras, guardem o que eu vos tenho dito. E aí ele continua dizendo assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, Alos, Paracletos, um outro semelhante, da mesma natureza que a minha, que estará ao vosso lado, que estará com vocês. Ele se referia aqui ao Espírito Santo, porque ele diz assim, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito, maiúsculo aqui, se refere ao Divino Espírito Santo, o Espírito Santo, como nós falamos aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Até a glorificação de Jesus, queridos, o Espírito Santo se manifestava assim, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, pelos sacerdotes, usando a vida de homens no meio da história da humanidade, mas o Espírito foi derramado sobre todo aquele que crê no dia do Pentecostes. Jesus está falando disso, Ele habita convosco e estará em vós. Enquanto eu meditava nessas coisas, o próprio Deus me lembrava de que eu tenho um grande presente de Deus na minha vida, que é a presença do Espírito dele. E a Bíblia diz que todo aquele que crê, todo aquele que resolve e faz esta aliança com Cristo e resolve viver em confiança no Senhor Jesus, tendo a Ele agora como seu Senhor, vivendo em amor a Ele, como resposta ao seu amor. A Bíblia diz que este Espírito, Ele é enviado sobre a vida desta pessoa e passa a habitar. E eu pergunto, você tem esse Espírito na sua vida? Você já confiou a sua vida plenamente às mãos do Senhor Jesus? Você já resolveu, já tomou essa decisão de dizer, Senhor, a minha vida, eu entendo que a minha vida precisa estar debaixo do teu governo e eu quero passar a viver em confiança. Essa semana eu ouvia uma entrevista de uma moça que veio de uma história não evangélica, de uma realidade familiar, filha de médicos, Regina Ina. E essa menina, uma moça agora já formada em medicina e formada em música, fez 2 faculdades. Ela disse no testemunho dela que ela vivia muito angustiada. Ela tinha uma vida sem sentido, até que ela encontrou Jesus. Quando eu encontrei Jesus, queridos, a minha vida mudou. E olhando isso aqui, meditando sobre essa palavra, eu comecei a dar graças a Deus, porque um dia Jesus, Ele me alcançou nas minhas confusões, nas minhas misérias, na minha alma. Jesus, Ele me alcançou. Eu entendi que Ele era a fonte que eu precisava beber todo dia. Confiar nele. Eu não confiava em mais ninguém, queridos. Eu tinha perdido a confiança na humanidade. Eu tinha perdido a confiança em mim mesmo. Muitos andam assim. Mas Jesus está dizendo que aquele que ousa confiar nele, recebe sim um poder. Porque dinamis do grego se refere à presença do Espírito Santo em nossa vida. E Jesus disse para os seus discípulos, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Mas aqui Jesus está falando, este poder é uma fonte dentro de nós. Nós precisamos aprender a beber desta fonte, queridos.
Nós estamos, muitas vezes, renegando aquilo que recebemos. O grande dom de Deus e do Senhor Jesus para nossas vidas. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito. O Pai enviará o Espírito para vocês. O Espírito Santo de Deus. Ele diz aqui no verso 18: não vos deixarei órfãos. Ainda por um pouco, e o mundo, não mais me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E aí ele fala no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus se manifesta, queridos, àqueles que o amam. Como que ele se manifesta? Por meio da palavra e do Espírito que habita em nós, que habita naqueles que resolvem viver uma vida pela fé nele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes, haviam 2 Judas no grupo dos 12 discípulos: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E Jesus volta a insistir nessa condição, porque a palavra ser é uma palavra condicional. Ela diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E olha só o que ele diz agora: e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. O Senhor Jesus está dizendo que aquele que resolve amá-lo, aquele que resolve confiar, aquele que põe o seu amor, o seu coração nele, recebe a presença habitadora dele, que é o Espírito Santo. E eu pergunto para você, como eu me perguntei, é como Jesus perguntou para Pedro: você ama Jesus? O texto de Apocalipse que eu li no início do culto fala que aqueles que venceram, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida, porque amavam Jesus. Quem você mais ama? Jesus está dizendo que aquele que realmente amá-lo, ele se manifestará. Eu não sei como está a sua vida, mas há muitos cristãos que vivem uma vida paupérrima, pobre, sem a ação do Espírito Santo de Deus. Vivem uma vida só religiosa. Muitas vezes não tem motivos para louvar a Deus. Não tem um testemunho daquilo que Deus é. E nem conhecem o seu Deus, o Deus a quem declaram como Deus. Se declaram cristãos, mas não conhecem. Não tem provado essa manifestação. Você tem provado essa manifestação de Jesus em sua vida? Dessa fonte. Beba da fonte. Jesus disse que basta crer. Ele não pediu mais nada. Ele não pediu sacrifício. Ele está pedindo confiança e amor por Ele. A força para vencer, queridos, vem desta relação de amor, de paixão por Jesus, de confiança nele. Porque é isso que na verdade mantém a chama do Espírito Santo em nossas vidas acesas. Porque a palavra de Deus diz, e essa semana também eu ouvi uma palavra do pastor Eibe, até compartilhei ali com a Fonte News, Não sei quantos conseguiram assistir, mas o pastor Eibe falava justamente sobre essa presença habitadora do Espírito Santo em nossas vidas. Esta fonte, esta chama acesa em nossa vida, agora pela presença habitadora do Espírito Santo, ela pode ser apagada, você sabia? A palavra de Deus diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós. A palavra de Deus diz que nós podemos apagar o Espírito Santo, anular.
dar um gelo nele, deixar ele ali de lado. Porque o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, mas é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo de Deus se comunica com o meu espírito, é lá dentro. E a partir dali, ele vai trazendo vida e vai restaurando a nossa alma. E alma é complicado. Sentimentos, pensamentos e vontade são coisas que muitas vezes são tiranas na nossa vida. Que se dominam a nossa vida podem nos destruir. É só olhar o exército de pessoas depressivas que nós temos hoje na sociedade. Pessoas dominadas por desejos e vontades, escravizadas por pensamentos. O Nicolas está ajeitando o microfone ali para mim. Obrigado, Nicolas. Esse é o bibip. Pessoas que muitas vezes são escravizadas por pensamentos de morte, pensamentos de que eu já tive isso, queridos. Ciclo vicioso na nossa mente, na nossa vida, e a ideia de que não vai dar mais, de que eu não consigo. Então, eu queria voltar a essa fonte e falar um pouco mais dela, da presença habitadora do Espírito Santo. Mas antes de avançar, eu queria deixar esta pergunta: o Espírito de Deus habita em você? A palavra de Deus diz que se você vive pela fé no Filho de Deus, se você o recebeu como seu Senhor, se você resolveu, se você realmente se rende a este modo de vida, esse ser cristão. Obrigado, Jean. A palavra de Deus, ela promete, ela diz: o Espírito Santo passa a habitar na vida desse que se rende a Ele. Você já se rendeu? Se não, você pode fazer isso hoje. Agora, aquele que já fez isso, que tem vivido realmente pela fé, tem buscado essa vida pela fé no Filho de Deus, no Senhor Jesus, há esta promessa de que esta força, este poder, esta fonte, é uma fonte a jorrar, como diz o texto lá em João 7. Não perca isso de vista. Não entulhe essa fonte. Sabe que a gente pode, entulhar fontes, poços. A gente pode jogar um monteiro de porcaria lá para dentro e ela seca, ela morre. O Espírito Santo que habita em mim, em você, querido irmão, irmã, é uma fonte que precisa ser acessada diariamente e cultivada, porque tem a ver com relacionamento a ser cultivado. Nós precisamos dar lugar às coisas do Espírito. E é o fruto da presença dele que nós provamos. Você já ouviu falar em fruto do Espírito, né? Na verdade, o fruto do Espírito é produzido em nós. Não somos nós que produzimos ele, mas é a presença dele que produz em nós fruto novo. Você não consegue dominar a sua língua? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo gera na vida daquele que se alimenta desta fonte, que vive esse relacionamento espiritual, gera domínio próprio. Domínio próprio é algo que nós precisamos ter e muitas vezes não temos. Às vezes o problema não é a língua, às vezes o problema é que eu como demais, eu bebo demais, e a minha saúde está detonada. Às vezes são coisas que vão me controlando, às vezes eu sou briguento, iras, discórdias, às vezes eu sou manipulador, dissensões, invejas, ciúmes. Isso tudo vem
do coração do homem, Jesus disse. É dali que procedem as coisas más, diz ele. Mas o Espírito Santo, ele é este poder de Deus. Ele nos ajuda a provarmos algo novo, um fruto novo. Vem dele paciência, domínio próprio. O domínio próprio nos ajuda a vencer as nossas lascívias, os nossos desejos incontrolados. Quantas pessoas são controladas pela pornografia? Não precisamos mais ver escravos, queridos, das tiranias, dos desejos incontrolados, de um pensar errado, de um sentir errado. Quantas pessoas são controladas pelo ressentimento, pela amargura, tem ódio do pai, ódio da mãe, ódio do não sei quem, ódio do vizinho, ódio do cachorro do vizinho. Essas coisas, há uma fonte de poder na nossa vida. Jesus nos deu ela, nós que confiamos em Cristo, para provarmos algo novo, para provarmos vitória. Vencemos em qualquer área. Eu não creio, queridos, que haja uma área na nossa vida que não possa haver vitória. Se eu disser que não posso vencer isso, eu estou dizendo que Jesus não tem poder. E que o Espírito Santo dele não tem poder na minha vida. A palavra de Deus no Velho Testamento, o profeta Zacarias diz assim: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Infelizmente tem muitos cristãos tentando agradar a Deus e viver uma vida cristã na sua força. Por isso que cansam, jogam a toalha, desistem. A fonte de poder é o relacionamento espiritual com Cristo por meio do seu Espírito. É deixar Ele influenciar, porque esta fonte transforma. Quero convidar você a abrirmos o texto que está lá em Efésios, capítulo 5. E quero trazer um pouco mais de luz acerca desta questão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, verso 15, ele fala aos cristãos da igreja em Éfeso, dizendo para esses irmãos nossos do passado, né? Assim, olha, cuidem como vocês andam. Ele está falando aqui da caminhada. Vede prudentemente como andais. Verso 15. Ele está falando do caminhar do cristão. E ele está falando de coisas que são também princípios de vida vitoriosa. E ele diz: não andem como nécios. E ele fala mais adiante: não andem como embriagados. Verso 18: não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução. Ele faz uma comparação aqui entre o embriagado, o ébrio, e aquele que se enche do Espírito. Esta fonte, nós podemos dar vazão a ela na nossa vida ou não. Essa é a verdade. Nós podemos, como eu já disse aqui, apagá-la, entristecê-la. Ou nós podemos dar lugar e vazão à ação do Espírito Santo. Isso existe busca, sim. Busca. Quando você diz assim: eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede. Cadê a fonte, Deus, que está aqui dentro de mim? Eu preciso de orientação, Deus. Eu preciso da tua ação. E Deus faz. Muitas vezes nós não temos, precisamos de uma direção e nos lançamos à oração e vamos orando ao Senhor. E se você recebeu, né, o dom de línguas, você começa a orar em línguas e o Espírito Santo começa a fluir na sua vida e daqui a pouco você é iluminado. Jesus diz: eu sou a luz. E o Espírito Santo, ele te traz uma sabedoria, um entendimento que você não tinha mais. Você não conseguia achar. E às vezes Deus põe diante de você
como fez comigo hoje cedo, 6 horas da manhã, eu estava lá no escritório orando, e enquanto eu meditava novamente sobre essas coisas e orava sobre elas, os cânticos que eu coloquei no meu celular começaram a falar da mesma coisa. Comecei a dizer, ô Senhor. E o Espírito Santo, ele começa a ministrar o teu coração. É uma voz que vem de dentro. Nem toda voz que vem de dentro é a voz do Espírito, tá? Cuidado. Mas nós aprendemos a discernir a voz que vem de dentro do Espírito Santo quando nós aprendemos a andar segundo o que a palavra de Deus nos ensina, quando nós amamos a Jesus e o buscamos de todo o coração. E agora o apóstolo Paulo diz aqui, enchei-vos do Espírito. Ele está falando de uma influência, assim como a bebida é uma influência, tá? Eu não estou dizendo aqui que você não pode beber, mas na verdade a bebida, quando você se passa, né? Ela domina você, e você perde o controle, você se fica descontrolado. A bebida, farmaceuticamente, ela é classificada como um imunodepressor, como algo que te deprime. Tudo bem que tem uns que bebem que se passam, né? Se soltam. Mas você perde o controle. Você está sob influência da bebida. Agora o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que existe essa influência do Espírito na nossa vida. É esta fonte que começa a jorrar e influenciar-nos. Espírito, e a partir do nosso espírito, alma, mente, vontade, a nossa vontade começa a ser mudada, o nosso pensar começa a ser mudado, os nossos sentimentos começam a ser restaurados. Isso é possível? Eu fui restaurado de mais de 5 anos de depressão. Eu sempre declaro isso aqui, porque isto faz parte da minha história e me lembra tudo que eu aprendi ao longo desse tempo, na minha relação com o Espírito de Deus. Deus, ele começa a agir e falar. Deus falava comigo em sonhos. Deus usava a palavra. Deus de repente colocava alguém para me trazer algo na direção daquilo que eu já estava orando. E eu dizia, poxa Deus, eu estava orando por isso, o Senhor está falando comigo. O Espírito Santo, ele age de muitas formas. O Espírito Santo, ao contrário da bebida que deprime, que gera descontrole, o Espírito Santo gera controle. O Espírito Santo é o baita do estimulante. É melhor que a Red Bull. Red Bull não chega nem perto. Porque a influência do Espírito Santo nos leva justamente a viver no poder dele. O Espírito vivifica, ele traz controle, ele nos capacita a dominarmos aquilo que não tínhamos domínio na nossa vida. E eu pergunto para você, como a pergunta também veio para mim, quem tem me controlado? Quem tem controlado a sua vida? Pessoas, coisas, circunstâncias, pensamentos, dores, angústia, medo. Tem pessoas que vivem com medo. Eu já orei com pessoas com síndrome do pânico, com crianças com síndrome do pânico. Jesus tocou a vida delas, elas foram restauradas. Me lembro que uma vez uma senhora chegou numa célula que eu era líder, e ela disse, meu filho não dorme há meses. Já levei nos médicos, ninguém dá conta, ninguém, não tem saída. Eu disse para ela, traga o menino aqui, vamos orar com ele. Ela trouxe. Eles não estão falando isso. A fonte não sou eu, tá? Mas aquela noite nós oramos em nome de Jesus. E na outra semana a mulher voltou lá na célula. Ela dizia assim, pastor, meu filho voltou a dormir.
Há um poder, queridos. Há um poder em nossas vidas, que age em nós e até emana de nós também, porque nós podemos dar lugar ao Espírito e sermos usados no poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Mas nós precisamos estar atentos para isso. Se esta fonte está em você, pergunte-se: quem tem controlado? Quem tem gerado vida? De que água você está bebendo? Não é água de passarinho, né? Não é água que passarinho não bebe, né? Espero. Porque tem gente que afoga as mágoas em muitas coisas. Tem gente que na hora da aflição e da angústia se esconde atrás de muitas coisas. Vá para a fonte. Vá para a fonte. Aqui ele diz que enquanto a bebida, ele está fazendo um contraponto aqui, uma comparação, um contraste, gera essas ações desenfreadas, descontroladas. O Espírito Santo, ele gera em nós um modo novo de viver, de falar. Ele diz: falando entre vós, com salmos, muda a nossa maneira de falar. Como nós somos violentos nas palavras. O Espírito Santo tem poder de nos ajudar nisso. Ele fala de louvor a Deus. Ele fala de ser grato. A murmuração, ela é removida das nossas vidas quando nós aprendemos a dar lugar à gratidão. E isso também é fruto de uma relação espiritual. Para finalizar, a palavra enchei-vos do Espírito, no grego, ela tem uns segredos aqui interessantes. Primeiro, esta palavra a palavra é pleroutes. Esta palavra está no modo imperativo aqui nesse texto. O que é o modo imperativo? É aquele modo de comando. Então, a palavra enchei-vos aqui, ela diz assim: você deve se encher. Percebe? É imperativo, é necessário, é inegociável essa relação com o Espírito Santo de Deus, se você tem Ele na sua vida. E se você crê em Jesus, logo você tem, se você tem vivido pela fé nele. Então, é imperativo cuidarmos desta relação e desta ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo também, esta palavra, ele usou não só no modo, imperativo, mas ele também usou numa forma plural. Está dizendo que isso é para todos. Não é só regalia de sacerdotes, de pastores. É para todos. Todos os que creem podem provar desta fonte de vitória e de vida. Terceiro aspecto dessa palavra, ela está na voz passiva. Na verdade, se a gente for traduzir corretamente, bem certinho no grego, a ideia é de deixai-vos encher. Ou seja, deixa encher, deixa a fonte fluir, deixa ela encher a sua vida, não entulhe ela. Nós podemos entulhar, nós podemos apagar, entristecer o Espírito Santo. Se nós escolhermos viver uma vida sem Deus, se nós escolhermos confiar em outras coisas que não o Senhor Jesus, nós vamos apagando o Espírito de Deus na nossa vida. Podemos inclusive nos tornarmos embrutecidos, insensíveis, indiferentes. Mas nós podemos alimentar isso através da vida de oração, de buscar a palavra, de relacionamento, de caminhada. Se você não sabe e gostaria de saber mais sobre isso, venha caminhar. Caminhe junto, a igreja é para isso, a igreja é para a gente nos ajudarmos a caminharmos na nossa fé em Jesus. Não é um clube de recompensas, onde eu chego aqui e saio daqui recompensado por Deus porque fui na igreja. A igreja não é clube de recompensa. A igreja é lugar de busca.
É a vida do corpo. Aqui diz, deixai-vos encher. Não entristeça, não apague o Espírito de Deus. E isso tem a ver com o amor a Jesus. Jesus disse, se você me ama, você vai guardar o que eu tenho dito. Mas muitos cristãos, eles acham muitas coisas, mas não têm mais levado em conta a palavra de Deus. Eu tenho visto isso na vida de muitas pessoas. Ah, pastor, eu acho que isso não faz mal. E o que a palavra de Deus diz não serve mais. E a vida vai sendo entulhada por coisas que não deviam estar ali. E o Espírito Santo de Deus vai sendo apagado. Tem alguma coisa entulhando a sua vida? Por fim, essa palavra, ela tem um tempo presente. O tempo dessa palavra no grego não é aoristo. Aoristo é uma coisa que acontece no momento e acaba. Mas o tempo presente é um tempo contínuo. A palavra aqui está dizendo, deixai-vos encher continuamente. Percebe? É um processo contínuo. É como o olho d'água, que a gente precisa deixar aberto e fluindo na nossa vida. É uma fonte que a gente precisa deixar fluir, ela precisa ser contínua em nós. A nossa relação com Cristo, por meio do Espírito, este cultivar desta vida de relacionamento, de obediência à palavra, de cultivar esta presença habitadora dele em nós. Habite ricamente Cristo em vossos corações, Paulo escreve lá em Colossenses. Tem a ver com esta presença habitadora. Por muito tempo eu busquei, queridos, porque eu não entendia bem como é que isso funcionava. E como eu busquei a Deus, e eu dizia, Senhor, eu quero ser batizado pelo Teu Espírito. A palavra de Deus fala, usa esse termo, ser batizado. Uma pessoa batizada é uma pessoa que é levada às águas, uma pessoa que é inundada. Eu quero ser batizado pelo Teu Espírito. E eu comecei a buscar isso. Não foi uma, não foi duas. Foi um tempo. E eu não fiquei sem receber. E Deus, Ele vai dando e vai acrescentando. E quanto você mais busca, Deus mais vai te dar. Quanto mais você busca as coisas dEle, as coisas do Espírito, mais você se enche. Eu queria deixar essa palavra para a igreja. Ela é primeiro para mim. Nessa semana ela me ajudou muito. Me ajudou inclusive a sair de tristezas que eu estava cultivando no meu coração. Porque como pastor a gente carrega as tristezas de muitos irmãos aqui. E a gente chora por muitos irmãos aqui. E eu dizia, Deus. E eu comecei a clamar. Mas o fruto do Espírito é alegria. Você pode não acreditar, mas tem gente aqui que já viu. Eu já fiquei embriagado no Espírito Santo. De rir sem parar. E de não saber como parar de rir. De uma alegria fantástica, indizível no meu coração. E esta alegria ninguém me rouba, queridos. Se eu beber dessa fonte. Ela está aqui. E Deus disse, ela está aí, Osman. Ela está aí. Deixa ela fluir. Venha. Deixa ela jorrar. O que você precisa? Qual é o fruto do Espírito que você precisa na sua vida? A fonte está aí. Se alimente dela, deixa ela jorrar. Sua tristeza, Deus tem poder para tratar. Você não precisa viver de antidepressivo, tomando remédio. Nós precisamos aprender a beber, amém? Dessa fonte. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Vou pedir para a Nayara subir aqui, pode ser, Nayara, e teclar, só teclar essa última música que nós cantamos, né? Neste lugar, Jesus é real.
Ele é real na vida daquele que confia nele, que diz: Senhor, eu quero ousar confiar em Ti a partir de hoje. Talvez você precise dizer: Senhor, me perdoa, eu tenho confiado em tantas coisas e até em mim mesmo. Eu não tenho confiado em Ti. Talvez você precise se humilhar e dizer: Senhor, eu quero aprender a beber dessa fonte. Eu estou bebendo de tantas outras fontes e ando com sede, continuo com vazio no meu coração, continuo perdido, confuso. Eu não estou mentindo para você, meu irmão, minha irmã. Jesus, Ele traz rumo à vida da gente. É provado isso. Quem conhece a minha história e anda comigo sabe. Mas isso não é fruto da minha vida. É fruto da presença de Jesus na minha vida por meio do Espírito Santo. Tenho aprendido a viver deste poder. E muitas vezes eu estou abatido, minha mulher sabe disso. E ali no meu canto do escritório, que Deus me renova. Porque eu sou carne como você, eu sou pó como você, eu sou homem como você. Mas eu tenho aprendido o lugar onde eu sou descedentado, a fonte de poder e de vitória. Essa fonte não é só minha, é sua. Baixe sua cabeça agora. Eu quero pedir que você feche seus olhos, para que você talvez não se distraia aqui comigo no altar, andando ou ao seu redor, mas que você fale com Deus agora. Você ouviu essa palavra poderosa? O Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Ele está dizendo: olha, eu quero encher a sua vida. Deixe eu encher a sua vida. Confie no Senhor Jesus. Jesus diz: creia em mim, e esta fonte que é o meu Espírito vai invadir, vai encher, vai ser esta influência doce e poderosa. Amém? Coloque seu coração na presença de Deus. Talvez você nunca disse para Jesus: Jesus, eu quero provar pela fé, eu quero viver pela fé em Ti, eu quero provar, eu quero ter este relacionamento que eu nunca tive. Talvez nessa manhã você precise dizer isso para Ele. Diga para Ele: Senhor Jesus, traz este vento de mudança. Senhor Jesus, eu quero aprender a viver pela fé em Ti. Não quero viver na religião, perdido na religião dos homens, na religiosidade. Não quero viver perdido, influenciado por tantas ideias. Jesus, eu trouxe a Tua palavra, Senhor, uma palavra que Tu me deste, que tem sido, Senhor, preciosa para mim. Eu quero Te dar graças, Senhor, por este presente tremendo que Tu me deste, que é a presença Tua habitadora, por meio do Teu Espírito. Por este poder, Senhor, que o mundo não conhece, mas que aqueles que ousam crer em Ti têm acesso. Eu quero Te dar graças, Senhor. Eu já, Senhor Deus, me inclinei e Te pedi perdão por aquelas coisas que têm entristecido o Teu Espírito na minha vida. Eu não quero apagar. Eu não quero, Senhor, que esta fonte seque, Senhor. E que possa ser assim na vida do meu irmão, da minha irmã, que nessa manhã clama, Senhor. Clama, Senhor Deus, por este enchimento, Senhor. Por esta fonte, Senhor, jorrando nos seus corações.
por este relacionamento, Senhor, vivificado, reavivado, por esta chama, Senhor, que precisa ser acesa, porque se apagou, Senhor Deus. Oh Senhor, a obra é tua, não é obra de homem, não é por força, não é por violência, é pelo teu Espírito, Senhor. Nesta manhã, Senhor, os meus irmãos aqui saiam daqui, Senhor Deus, desafiados, Senhor, saiam daqui orientados, Senhor, saiam daqui, Senhor Deus, entendendo, Senhor, o teu chamado a uma vida, Senhor, pelo teu Espírito. Quando nós declaramos em Cristo, muitas vezes nós não entendemos, mas estar em Cristo é viver desta fonte, é estar cheio do teu Espírito e da tua palavra. Oh, alabaxera manás. Espírito Santo de Deus, sopra agora, Senhor. Remove, Senhor, as vendas, a incredulidade. Remove o véu, Senhor, que está sobre as mentes, Senhor, nessa manhã. Eu oro, Senhor, porque a tua salvação, Senhor, possa gerar, Senhor Deus, este viver pela fé e no Espírito. Ele é a força para vencermos. Só dele vem a verdadeira força e poder. Nós oramos essa manhã e te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um abençoado domingo para você. Se você quer conhecer mais desta vida no Espírito, você pode me procurar, você pode procurar uma célula para você participar. Nós temos células de jovens, temos células mistas, células de mulheres. Você pode procurar a gente. Um dia eu fui ensinado e eu estou aqui para ajudar a ensinar você. Amém? Deus abençoe. Prazer conhecer a Natália e o Felipe. Deus abençoe vocês.